Bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Seja bem-vindo a mais uma manhã, a mais um episódio aqui da nossa Carona Extraordinária. É muito bom estar aqui com você, um bom dia, um dia abençoado, um dia extraordinário para você que está entrando. Natasha, seja bem-vinda, vamos entrando aí, que hoje nós vamos finalizar a nossa semana, cujo tema principal foi como você lidar com o cansaço, que é uma queixa cada vez mais comum no consultório nos dias de hoje. Muita gente tem sofrido de cansaço crônico, passando a vida aí se arrastando correntes, e realmente tem várias estratégias para você se livrar desse cansaço. Olá, comadre Yael, tudo bem? Doutora Yael Albuquerque, seja bem-vinda. E hoje a doutora Elisa vai seguir com vocês, fechando essa semana, trazendo aí quais são os principais fatores que influenciam no nosso nível de energia, que podem gerar todo esse cansaço e como você pode fazer aí para se livrar de tudo isso. Então fica ligado que a carona de hoje tá show, vai marcando aí a turma, vai chamando a galera para assistir, manda os coraçõezinhos aí para Elisa, um grande beijo, aproveite sua carona que eu vou seguir dirigindo pro trabalho aí. Valeu, gente, um dia abençoado para vocês. Bom dia. Olha, tô vendo que já tem gente querida aí na audiência. Durante a semana toda nós falamos sobre o cansaço, falamos de um tema que é pouquíssimo conhecido e muitas vezes não é reconhecido por algumas sociedades médicas, por alguns médicos, que foi a fadiga adrenal, todo o distúrbio da secreção do cortisol, causando cansaço, causando disfunção. Bom, então vamos lá. Uma das principais causas de cansaço é justamente a fadiga adrenal, que nós falamos nas caronas anteriores, mas existem outras causas de cansaço. Todas as vezes que eu recebo paciente no consultório queixando-se de cansaço, lógico, eu vou avaliar os níveis de cortisol e adrenalina e vou perguntar sobre a quantidade de água que esse paciente está tomando. A desidratação é uma causa importantíssima de cansaço. Eu vou fazer aqui uma analogia, os homens que me perdoem, se eu estiver certa, ok, manda um sinalzinho. Se eu estiver errada, alguém vai contribuindo. Mas, por exemplo, quando a gente tem um carro e esse carro tá com óleo grosso, tá com óleo sujo, como é que esse carro funciona, né? Forçando o motor, queimando muita gasolina, muito combustível, que o Ricardo tá me ajudando aqui. Assim a gente funciona. Se nós não estivermos num bom estado de hidratação, o que acontece? A gente tem um baixo processamento cerebral. Lembra que o cérebro, ele dá os comandos dele por impulsos elétricos. Então, olha só, eu sempre falo isso no consultório. Se você enfia o dedo na tomada seco, é um choque. Se você enfia o dedo na tomada pisando no molhado ou com o dedo molhado, o choque é muito maior. Então, assim, quem tá cansado, quem tá com a memória ruim, observe a quantidade de líquido que está tomando. Você pode estar desidratado. Olha, o Ricardo Diniz já fez assim. Ou seja, eu tô falando certo, boa de mecânica, Ricardo. Obrigada, gente. Então, cansaço, observe a falta de água no corpo. Principalmente se o cansaço, eu chamo gema de mercúrio. Se você tiver com a cabeça pesada, aquela sensação, sabe aquela sensação da ressaca? A galera que gosta de beber no dia seguinte está com aquela cabeça pesada, como se tivesse uma gema de mercúrio na cabeça. Então, se você tiver essa sensação ao longo do dia, observe o seu estado de hidratação. Você pode estar com deficiência de água. Outra causa de cansaço, gente, olha só, vejam essa descoberta sensacional, até trouxe o livro para vocês escutarem. Cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver por mais tempo, melhorar a memória e ficar mais criativo, deixa você mais atraente, mantém você magro, reduz o desejo por comida, protege contra o câncer e a demência,
diminui o risco de sofrer ataques cardíacos e derrame cerebral, sem falar no diabetes, e deixa você se sentir mais feliz, menos deprimido e menos ansioso. Você está interessado nesse tratamento? E se eu te disser que esse tratamento está a nosso alcance, nas nossas mãos? E se eu te disser que esse tratamento, você deve estar pensando, Elisa, um tratamento tão milagroso assim só pode ser caríssimo. E se eu te disser que esse tratamento é de graça? Gente, esse tratamento simplesmente é o sono. Então, assim, se você está cansado, observe as suas horas de sono. Gente, se você ficar 10 dias dormindo 6 horas ou menos, equivale a você ficar 24 horas sem dormir. E assim, e você sabe que você estar em privação de sono, isso te deixa cansado, te deixa com raciocínio lento, detona a tua memória. Por quê? Porque nós temos uma estrutura cerebral chamada hipocampo, que ela é como se fosse a sede da memória recente. Então, todas as informações que você aprende são armazenadas como são armazenadas num pendrive. E ela tem uma capacidade limitada. Quando enche, essas memórias são mandadas para o córtex cerebral, ou seja, para a massa cinzenta. Muita gente já ouviu falar sobre massa cinzenta. É a sede da memória de longo prazo. É para onde a gente quer que as memórias significativas, as informações importantes estejam armazenadas. Então, o que acontece? Quando você fica privado de sono, a capacidade de captar novas memórias fica prejudicado. Além disso, o que acontece? Níveis altíssimos de cortisol invadem a sua corrente sanguínea, porque se você não está dormindo, significa que algo muito sério aconteceu ou está para acontecer. Significa que você está em perigo. É essa interpretação que o nosso organismo tem. E aí, o que acontece? Níveis altos de cortisol sobrecarregam a adrenal, que te fazem ficar cansado e estimulam uma outra estrutura cerebral chamada amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela fica localizada mais ou menos para trás aqui do lobo temporal, lá para dentro. Ela é o órgãozinho do medo, da tensão. É o órgão cerebral, é o centro da tensão no cérebro. É lá onde geram os pensamentos negativos. Sabe quando acontece alguma coisa e você começa a viajar na maionese pensando que pode acontecer aquilo, nananana, e você vai criando assim, disso aqui, o medo vira isso aqui. Então, o órgão cerebral responsável por essa formação aí desses pensamentos negativos é justamente a amígdala. E a amígdala, em pacientes deprimidos, em pacientes ansiosos, em pacientes que sofrem de medo, tensos, pacientes insones, pacientes cansados, ela é super desenvolvida. Então, o que acontece? É como se no cérebro de um paciente ansioso, de um paciente que não dorme, de um paciente que está o tempo todo sob alerta, existe como se fosse uma passagem direta de altos níveis de cortisol e alta estimulação de amígdala cerebral. E esse é um dos principais mecanismos da depressão, da ansiedade. Ou seja, altos níveis de cortisol, você acaba forçando muito a sua adrenal, você fica cansado, você tem muitos pensamentos negativos, tudo isso gera um estresse absurdo no organismo. Lembrem que o cortisol alto, ele faz com que você faz com que você entre em catabolismo, queima músculo,
para buscar energia. O organismo fica completamente transtornado, querendo buscar energia e queima até a musculatura. Então, se você queima a musculatura, isso te dá cansaço. Então, assim, pessoas que têm pensamentos negativos, pessoas que não dormem, pessoas deprimidas, elas têm altos níveis de cortisol. Por quê? Porque a regulação, normalmente, em pacientes mais relaxados, em quem está de boa na lagoa, normalmente quando sobe o cortisol, alguns mecanismos são acionados para que aquele cortisol baixe, para que não fique uma produção absurda de cortisol. Esse mecanismo é chamado feedback negativo. Então, o que acontece? Em pacientes insones, em pacientes deprimidos, em pacientes fatigados, esse mecanismo é quebrado e progressivamente altos níveis de cortisol são disparados na circulação. Isso, além de ativar a tua amígdala cerebral, queima o teu hipocampo, ou seja, tua memória fica ruim, entende? Queima neurônio, queima músculo, você fica cansado. Então, vocês observem que é uma bola de neve, entendeu? Tudo está muito ligado, tudo está muito interligado. Memória ruim, sono ruim, sintomas depressivos, cansaço, e tudo isso tem um mecanismo neuroquímico, um mecanismo hormonal. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, que é justamente por uma coisa acaba levando a outra. Então olha só, pacientes que são muito estimulados por cortisol, eles têm um sono ruim. Por quê? Porque no sono, durante o sono, é importante que a gente tenha queda de cortisol, para a gente poder descansar, para a gente entrar em sono profundo. É importante a gente ter queda de cortisol. E de manhã cedo faz um pico de cortisol. É aquela história que, assim, poucos mortais na Terra têm essa sensação de acordar quando o sono acaba. A maioria de nós acorda com despertador, acorda com barulho, que eu vou já falar sobre o barulho. Então, assim, a maioria das pessoas tem uma desregulação do eixo de cortisol, porque elas têm cortisol alto, elas não aprofundam no sono e elas não têm esse pico de cortisol pela manhã que faz com que a gente levante disposto para enfrentar o dia. Então, assim, a maioria das pessoas acorda cansada, né? Então, por quê? Porque não tem um pico de cortisol suficiente para te colocar de pé. Então, aquela sensação de que acordou e não dormiu nada e não descansou, porque não tem esse pico. Eu falei sobre o barulho. Isso é uma coisa muito importante. O sistema auditivo, ele tem uma comunicação muito estreita com a amígdala cerebral, que é o órgãozinho lá do cérebro que é responsável pelo medo e pelos pensamentos negativos. Então, o que acontece? O nosso sistema auditivo, ele capta os barulhos e por uma via que a gente chama de subcortical, passa direto para a amígdala e joga uma tensão e aumenta teu cortisol. Então, olha só, pessoas que moram perto de vias públicas, o barulho do tráfego o trânsito, o tráfego de veículos, tudo isso estimula a tua amígdala e acaba com teu sono, desperta emoções negativas. Por quê? Porque te deixa alerta. Quer ver? Elisa, mas eu moro longe de via pública. Mas um outro barulho que pode influenciar, a galera que gosta de dormir com televisão ligada, a galera que tem um ar-condicionado barulhento, que a gente chama de ruído branco. Isso é péssimo para o cérebro, não te deixa descansar. Então, quem tem ar-condicionado barulhento, trate de troca o filtro. Quem tem ventilador, aqui na nossa região é muito comum as pessoas dormirem com ar-condicionado, dormirem com ventilador. Então, assim, observa o barulho que esses equipamentos estão fazendo, se ele não está interferindo
na tua qualidade de sono. Olha, o Caravelas me perguntou se a soneca depois do almoço é saudável. É muito saudável. Olha, soneca, o que acontece, gente? Nós precisamos de determinadas pausas de relaxamento ao longo do dia para se restabelecer. Então, por exemplo, se você tem a oportunidade de tirar uma sonequinha, depois de um evento estressante, depois de uma reunião, depois do almoço, pode tirar, contanto que isso não se prolongue. Então, de 30 minutos a 45 minutos é o ideal. E eu vou falar uma outra coisa, por falar em soneca. Vocês têm ideia do que é um evento chamado microsono? Microsono, você pode até não saber o que é, mas com certeza você já teve um microsono. Quando a gente está privado de sono, ou seja, dorme pouco por noites seguidas, ou então está há mais de 20 horas sem dormir direto. Então a gente que é médico, que já deu muito plantão, guarda de trânsito, guarda noturno, vigilante, pessoas que trabalham no turno da noite, elas têm vários episódios de microsono ao longo do dia. Então, o que é esse microsono? Você tá lá trabalhando e de repente é a famosa pescada. E o microsono, gente, ele é a privação não só da vigília, mas de todos os sentidos. É como se literalmente você desligasse tudo. Você teve um apagão, como se fosse um mecanismo de defesa do teu corpo para restabelecer a energia. E isso foi uma das coisas mais observadas em estudos de privação de sono. Então, assim, o que acontece? Não só a tua memória fica ruim, como também a tua concentração fica ruim, como é comum em pessoas que têm privação de sono, não reagir a estímulos, que são os apagões. E veja só, isso é uma das maiores causas de morte no trânsito. São os microssonos, são as pescadas, que podem durar segundos e que te deixam completamente fora, sem noção do tempo. Você não sabe se você ficou apagada por alguns segundos, algumas frações de segundos, ou se você ficou ali por décadas. Então, olha só, o microsono é um mecanismo de defesa do teu organismo para restabelecer a tua energia, para restabelecer as tuas reservas energéticas. Mas olha só, imagina você num período de microsono e o seu filho corre atrás de um brinquedo, da bola, em direção à pista, em direção à rua. Imagina você dirigindo num período de microsono. Imagina você Imagina gente que é médico, numa cirurgia, ou então num plantão de UTI, num plantão, e de repente você está prescrevendo ali e tem um apagão, para você ver só um controlador de voo, sei lá, essas pessoas que têm um ofício extremamente importante e delicado e que normalmente são privadas de sono. Então, assim, por ignorância, por falta de educação, nós não temos noção do quanto é perigoso ter o sono privado, o quanto isso te tira energia, o quanto isso te baixa a qualidade de vida, o quanto isso é danoso, perigoso, porque baixa o teu sistema imunológico, porque você levanta o cortisol, então você fica sujeita a ter infecções, doenças autoimunes, câncer, porque a gente sabe que câncer é uma falha no sistema imunológico, depressão, porque vai aumentar os níveis de cortisol no teu sistema nervoso. Então, assim, gente, realmente dormir pouco é uma cilada, é péssimo para a saúde, é péssimo para a memória, é péssimo para o humor, é péssimo para o teu estado de energia. Realmente você anda se arrastando quando você não tem um sono reparador. Então é importante que a gente tenha
Horários definidos para dormir, horários definidos para acordar. Às vezes a gente se priva o final de semana, a semana inteira. Aí chega no final de semana, quer dormir até tarde. Isso faz uma bagunça no teu ciclo circadiano, porque aí você vai ter muita dificuldade de acordar na segunda-feira para lidar com as suas obrigações, com a sua rotina, e aí você vai ter uma segunda-feira cansada, estressante. Então, assim, a gente tem despertador para acordar, mas a gente não usa o despertador para dormir. Então, começa a fazer um movimento de educação, de adquirir hábitos para poder dormir mais cedo. Eu sempre digo, você quer começar a dormir mais cedo? Começa a acordar mais cedo, porque isso vai regulando o teu ciclo circadiano. Olha, assim, eu vi tantas coisas sobre sono que eu mesma fiquei apavorada, porque quem me conhece sabe que eu acordo muito cedo e muitas vezes, normalmente meu horário de dormir é 9h30 da noite, mas às vezes eu não consigo dormir 9h30, eu durmo 10, 10h30, e isso realmente no dia seguinte acaba com a gente. Então, assim, começa a ter atividades mais relaxantes. Tem gente que treina muito tarde, então isso vai estimular a tua adrenalina, vai estimular teu cortisol. Tem gente que fica com a televisão ligada, com o quarto todo iluminado com luz branca. Tem gente que vai ter DR, tem gente que briga à noite, vai assistir filme de terror, de ação, Rambo, MacGyver, sei lá. Olha só como eu tô atrasada na televisão. Gente, eu não assisto televisão. Então, assim, vai assistir aqueles filmes que a pessoa sai, parece Walking Dead, né, Ricardo? E aí você fica... O cérebro não sabe a diferença do real para o imaginário. Então é importante que você tenha realmente atividades relaxantes, foca na respiração, numa atitude meditativa, vai rezar um mantra. Não tá cruzando? Caiu uma árvore lá, senhor. Ai, caiu uma árvore, a gente interrompeu o cruzamento aqui, né, Ricardo? Ok, então é isso, gente. Então o sono é importantíssimo para você restabelecer as suas reservas energéticas. Olha só, outra coisa que é muito importante, eu tô olhando aqui o tempo que tá chuvoso, que tá nublado. Se você tem cansaço, se você tem sonolência quando acorda, se você tem a sensação de que o teu organismo só pega depois das 10, isso pode ser fadiga adrenal, mas tem um hábito que pode estar contribuindo para que o teu despertar esteja sofrido. O que é isso? É importante que você acorde e se exponha à luz do dia. Então tem gente que não abre as janelas, tem gente que sai do apartamento ainda na penumbra e pega a garagem e não consegue ver a luz do dia. E quando chega no carro, o que faz? Bota um óculos escuro. Você ficar de manhã com óculos escuro, isso vai te dar sono, vai te dar preguiça, vai te dar cansaço, porque a gente precisa expor a nossa retina à luz do dia, ok? Uma outra coisa que pode estar te causando cansaço são doenças mal diagnosticadas que você pode ter. Então, o que acontece? Existem algumas doenças que podem estar te roubando a energia, tipo diabetes. Então, assim, as pessoas que têm diabetes, olha, programar o ar-condicionado para desligar antes de acordar ajuda bastante. Olha, o Caravelas, ele é engenheiro eletrônico e ele é especialista em economizar energia. Então, olha lá, programa teu ar-condicionado para desligar antes de você, para acordar antes de você. Isso daí vai economizar energia e vai melhorar o teu despertar, ok? Então, gente, doenças que podem estar mal diagnosticadas ou silenciosas. Diabetes. O diabetes, normalmente o tipo 2, ele é causado por uma resistência insulínica. O que acontece? A glicose não consegue entrar na célula e fica toda acumulada na circulação.
Então, se a glicose não consegue entrar na célula, os processos energéticos, as mitocôndrias, toda a produção de ATP e de energia fica prejudicado. Então, a célula entra em defesa, não deixa a glicose entrar e começa a funcionar muito mal. Então, diabetes mal diagnosticado, intolerância à glicose, resistência insulínica, tudo isso pode estar roubando a tua energia. Então, de olho no nível de glicose. Assim como a queda de glicose te deixa lerdo, o excesso de glicose também pode te deixar num mau funcionamento energético. Uma outra doença que pode estar causando queda de energia é a anemia. Então, assim, tem muita gente, principalmente a mulherada, que tem fluxo menstrual muito longo, fica 9 dias menstruada, com muita perda de sangue. Normalmente essa mulherada tem hemoglobina abaixo de 12. E ter hemoglobina abaixo de 12 prejudica a oxigenação dos tecidos. Então, tem que ser investigado, tem que tratar, tem que regular o ciclo menstrual, justamente para melhorar o aporte de ferro e melhorar o transporte de oxigenação. Uma outra coisa que a queda do ferro pode causar é o mau funcionamento da tireoide. E lembra que a tireoide é uma glândula que ela é responsável por todo o metabolismo. Então, assim, se a tua tireoide não está funcionando bem, você pode apresentar queda de energia. É como se o teu metabolismo estivesse com o freio de mão puxado. Então você fica se arrastando, acumula gordura, não tem uma boa eliminação das fezes. Então, tudo isso, imagina, a tua tireoide pode estar se arrastando porque o teu aporte de ferro está diminuído. Olha, eu tô vendo que tem muita gente entrando aí. Ativem os coraçõezinhos para eu saber se eu estou sendo entendida, se eu estou agradando. Se vocês tiverem dúvidas, preencham aí, teclem que eu vou respondendo, viu? Olha só, Alessandro, Stefano entrando, a Eliane, Master Coach. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, gente, doenças mal diagnosticadas podem causar cansaço, anemia, diabetes, intolerância à glicose, tudo isso. Outra coisa, a apneia do sono. Eu falei anteriormente do sono e a apneia do sono. O que é a apneia do sono? Às vezes, quando você dorme, ocorre um grande relaxamento aqui dessa musculatura do pescoço, pessoas que roncam. Tudo isso faz parte de um quadro sindrômico chamado apneia do sono. É muito comum essas pessoas durante o dia ficarem muito sonolentas. Por quê? Porque à noite todo o processo de oxigenação, todo o processo de respiração foi muito prejudicado. Então você teve toda uma má oxigenação dos tecidos durante a noite, porque está acima do peso, porque tem muita flacidez na musculatura do pescoço. Então, isso leva você a ter sonolência diurna e a apneia do sono, além do cansaço extremo e da sonolência durante o dia, ela é um fator de risco para doença cardiovascular. Imagina você passar a noite toda roncando, com a musculatura do pescoço relaxada, o ar com dificuldade de entrar. A tua amígdala cerebral desencadeia logo um mecanismo de pânico. O teu cortisol vai lá para cima. E à noite, em vez de você relaxar suas artérias, deixar o coração oxigenando, o que acontece? O cortisol alto vai lá e aumenta a tua pressão. Aí você vê pessoas que fizeram mapa, aquele exame que mede a pressão 24 horas, o resultado escrito assim: ausência de descenso noturno da pressão. Ou seja, aquela pessoa não relaxa durante a noite. E durante o dia fica lá fazendo pico de pressão, sobrecarregando o sistema cardiovascular. Olha só, o Alessandro falou assim mesmo: sono que a melatonina proporciona e um ambiente bem escuro
faz você entrar na fase mais profunda. Claro, a melatonina é um hormônio que é responsável pelo sono. Além disso, ela é antioxidante, ela restaura todos as defesas do organismo. Agora, muita gente chega no consultório e fala o seguinte: Iris, eu tomo a melatonina e não durmo. Mas veja se a televisão não está ligada, veja se você está com uma respiração ansiosa, veja se a tua mente está virada lá pensando em um monte de coisa que você não tem como fazer naquele momento. Então, assim, a melatonina é um pilar. Então, não adianta tomar melatonina e ficar super mal educado lá nos teus hábitos de sono, que não vai rolar. Olha, tem uma outra pergunta. Fazer exame de cortisol tem que ser em 12 horas de jejum? Depende. Por exemplo, tem várias dosagens de cortisol. Para paciente que está muito cansado e que não está conseguindo dormir direito, às vezes a gente pede uma curva de cortisol, que hoje em dia em Belém já tem. Você pode ir lá no laboratório, pegar os seus frasquinhos e você vai dosar, vai cuspir no frasquinho e você dosa o cortisol na saliva. Então, é importante que você dose ao acordar, para ver se tem aquele pico, na hora do almoço, no final da tarde e antes de deitar. Então, dependendo da queixa, você analisa essa curva e vê se está compatível com as queixas do paciente, entendeu? Olha só, gente, uma outra doença que eu falei indiretamente, que foi a depressão, que acaba com as tuas reservas energéticas. Lembra que na depressão ocorre uma quebra de mecanismo do cortisol. Então, não tem mais a regulação. O tempo todo aquele paciente está com cortisol alto. Então, por exemplo, tem pacientes que chegam no consultório com cortisol de 20, 23, 25, 32, gente. Tem paciente que chega lá com nível de cortisol de 32. Esse paciente, ele está em risco. Por quê? Porque ele pode lesionar o mecanismo de controle, e isso pode gerar ansiedade, depressão, cansaço, perda de memória, tudo isso, e isso tudo rouba a tua energia. Lembra que o cortisol alto, ele te impede de ganhar músculo, ele detona a tua musculatura. Se você tem pouco músculo, você é um paciente cansado. Por quê? Porque aquela pouca musculatura que você tem facilmente entra em fadiga. E aí você tem toda aquela sensação de andar com o mundo nas costas. Então, olha só como é importante você controlar os níveis de cortisol, controlar a qualidade de pensamento, porque pensamento negativo dispara cortisol. Você se alimentar bem, ter um bom aporte de proteína, mastigar bem as proteínas de origem animal para poder absorver. Às vezes você come um pedaço de carne desse tamanho e engole. E aquele pedaço, o estômago sofre para digerir, o intestino não absorve, aquele pedaço de carne apodrece no teu intestino, prolifera bactéria ruim. Então, assim, tudo isso está relacionado. Por falar em alimentação, se você não mastiga, se você não ensaliva a comida, os pedaços vão inteiros para dentro do teu estômago, para dentro do teu tubo digestivo, e você, em vez de gastar 30%, 40% da tua energia para digerir, você gasta 50%, 60%, e ainda tem uma má digestão e uma péssima absorção. E isso causa cansaço. Outra doença que pode também te cansar bastante é a fibromialgia. O que é a fibromialgia? É uma dor exacerbada na musculatura e você tem pontos de gatilhos espalhados ao longo do corpo que desencadeiam dor. Então são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para dor e uma série de sintomas depressivos envolvidos. E tudo isso despenca a tua energia. Então, gente, nós temos que ficar alertas a tudo isso. Então, assim, cuidado com o que você come antes de deitar, cuidado com o que você pensa antes de deitar, cuidado com teus pensamentos, cuidado com a tua saúde, faça seus check-ups regularmente,
veja se tem alguma doença ou alguma disfunção em andamento. Então, assim, muita gente fala assim: nossa, Elisa, tu estás me pedindo 50 exames. Às vezes eu escuto até dos pacientes que outros colegas falam que isso é um exagero e nananana. Depende, se você não sabe por que está pedindo esse bando de exame, realmente é um exagero, é uma ignorância, é um desperdício de recurso. Mas se você sabe exatamente para que serve cada dosagem e o impacto que isso vai causar na saúde do paciente, não tem nada de exagero e é extremamente essencial. Pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, quem tem, dependendo do nível de saúde, você tem que ser submetido a um check-up. E realmente, eu e o Ricardo lá na Avantes, nós somos extremamente criteriosos. A gente não abre mão de passar um pente fino nas taxas metabólicas, hormonais, minerais, das vitaminas, porque tudo isso é importante. Você vê que às vezes, olha só como eu falei no início da carona, o barulho do teu ventilador, o barulho do teu ar-condicionado pode estar jogando a tua energia ralo abaixo. Imagina uma dosagem alterada de glicose, imagina um metal pesado, imagina um eletrólito, imagina uma desidratação. O que é que isso, o prejuízo, a queda de produtividade, a queda financeira, de prosperidade, de energia e de saúde que isso pode estar te causando. Então, realmente, não abra mão do seu check-up anual, semestral. Tem gente que tem necessidade de fazer avaliação a cada 4 meses. Isso depende, isso é individual. Então, assim, não abra mão da sua qualidade de vida, não abra mão de ter uma vida com energia, uma vida com entusiasmo. Mesmo num dia nublado desse, mesmo num dia chuvoso, você tem que estar realmente distribuindo energia, porque isso contagia. Ah, uma coisa que rouba energia. Olha, agora falando do comportamento, saindo do físico e indo para o comportamento. Afaste-se de pessoas negativas. Existem verdadeiros vampiros energéticos. Então, assim, se você tem aquele conhecido, aquele amigo, às vezes é gente da família que rouba a tua energia, que você vai empolgada lá, contar de um plano e isso, aquilo, outro, papá. Aí a pessoa, isso aí não vai dar certo não. Ih, fulano fez, se acabou. Então, isso rouba a energia. Livre-se de pessoas negativas. Livre-se de notícias negativas. Gente, não tem informação sem custo. Se você abriu no WhatsApp uma desgraça, se abriu no WhatsApp uma fofoca, se abriu no WhatsApp uma notícia ruim, babau. Isso vai drenar a tua energia. Então, assim, estão falando mal de alguém. Olha, fofoca, maledicência, tudo isso rouba a tua energia. Olha, tem tanto buraco que tá trepidando. Tudo isso rouba a tua energia. Então, assim, ative mecanismos para você manter o teu nível de energia sempre lá em cima. Tanto físico quanto mental. Lembra que a gente sempre fala nos nossos treinamentos que a mente muda o corpo e o corpo muda a mente. Então, o tempo todo existe uma correlação entre essas duas partes, entre esses dois componentes. Quem está se sentindo cansado, procure os nossos serviços lá na Avantes Clínica, entre nas nossas redes sociais, vá para a nossa palestra, assista nossas caronas. Tem para todo gosto e para todo tipo. Então, assim, é um prazer estar com vocês.